consultar os mortos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui convosco durante esta semana falando sobre o mundo do oculto, o que acontece depois da morte. Será que há alguém imortal ou não? Bem, todas estas questões nós queremos que sejam respondidas à luz da Bíblia, a nossa primária informação verdadeira. E como tal, eu não queria começar este tema do consultar os mortos, será que sim, será que não, sem antes fazer uma oração contigo. Inclinemos os nossos rostos. Querido e Santo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor que tens tido para connosco, Pai. Nós somos pessoas falhas, mas queremos te conhecer mais e mais até atingir a perfeição do nosso caráter, que é impuro. 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, mas o ímpio nunca mais se levantará. Esta é a nossa esperança, caindo, mas para nos levantarmos cada vez mais fortes, até que chegará um ponto em que com a tua graça não mais cairemos. Então ensina-nos sobre este tema, sobre os perigos e a grande importância que temos de nos achegar a Ti, aceitando a morte e não querendo chegar a descobrir mais sobre o que acontece depois, porque há ciladas que Satanás coloca à nossa frente, mas isto tudo esclareceremos agora aos nossos ouvintes neste momento, Pai. Portanto, inspira-me para poder falar palavras vindas de Ti e que as pessoas que estão a ouvir do outro lado sejam tocadas por compreensão do Espírito para compreender coisas espirituais. É o que eu te peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, então temos aqui a grande pergunta. Devemos ou não consultar os mortos? Bem, quem é que nos vai responder? Claro, a Bíblia. E a Bíblia responde-nos no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, que temos a seguinte frase. Atentem, por favor, pois diz: entre ti, e vamos ver, aqui são enumeradas algumas situações, olha, entre ti, o povo, não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, matando, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, quem faz prognósticos, não é? Nem agoureiro, aquele que agoura, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante e, por último, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Interessante. É dada aqui uma advertência ao povo: não haja entre vós quem consulte os mortos, ou quem permita que o seu filho, ou que a si mesmo, seja consultado os mortos. Uau, é um texto bastante poderoso. Sabem, no mundo em que nós vivemos é bem difícil aceitarmos a morte, pois para nós que queremos é fácil aceitar a morte, pois sabemos que temos uma terra prometida melhor e que os mortos nada sabem, como a própria Bíblia ensina no livro de Josué. No entanto, o ser humano que não crê e que não tem esperanças no futuro é difícil, até porque o ser humano não foi feito para viver uma vida finita. O ser humano tem ambição, o ser humano foi colocado um bichinho dentro de si, que é a eternidade. O ser humano foi feito para a eternidade. É por isso que nós tentamos alcançar mais saúde, é por isso que nós tentamos descobrir, através da ciência, maquinaria, tudo aquilo que possa prolongar até à eternidade da nossa vida. Então não é sobre esse o tema, mas deixar claro que a eternidade está connosco desde o início. E então o ser humano, por querer sempre mais vida e mais vida, acaba por se turvar em algumas situações. E então nos é dito que não devemos consultar os mortos. Ora, porquê? Sabemos logo desde o início que a primeira mentira de Satanás foi exatamente essa. Foi colocar no coração do homem que ele não morreria se pecasse, que ele se tornaria finito. E o ser humano acreditou em Satanás. Adão e Eva acreditaram: podes comer disso, não vais morrer. E Adão e Eva, pronto. Se ela simplesmente os vossos olhos sempre, então tranquilo. Mas a verdade é que eles não morreram no momento, mas passaram a ser finitos quando não era para o serem. Quando abrimos a Bíblia, e podemos abrir, podem-me acompanhar, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, foi essa a grande mentira implantada por Satanás que continua e perdura até os dias de hoje. Reparem: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
primeira mentira de Satanás é ele fazer crer que ele é eterno. Que o ser humano é eterno e que a morte não separa, que a morte aqui na Terra não nos separa da eternidade. Façamos o que nós façamos, quando morrermos, todos temos alguma vida depois da morte. Essa é uma grande mentira que Satanás implementou na nossa mente. Mas quando nós abrimos a Bíblia em 2 de Coríntios, no capítulo 11, nós vemos aí porque é que ele quer manter essa mentira bem ativa na nossa mente. Sabem? Em 2 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo, tenho aqui apontado para ver, no versículo 14 e 15, temos dito assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Uau, esperem lá. Eu, quando consulto os mortos, entre aspas, né? Quem consulta os mortos acredita realmente que está a ver o seu ente querido. A Bíblia ensina-nos que os mortos nada sabem, que os mortos voltam ao pó e não mais há uma alma desencarnada de um espírito. Podíamos estudar isso mais aprofundadamente. Isso não existe. A alma não é separada do espírito. Existe em conjunto, uma alma é a própria pessoa. Uma própria Bíblia, ao longo de todo este compêndio, se nós formos analisar texto por texto, vamos acabar por perceber que a alma é realmente a própria pessoa. Então não há nada desencarnado, que isto é o espírito que volta para o Senhor, mas o corpo, a alma, chamemos-lhe como quisermos, fica a aguardar a nova ressurreição. Mas eu não queria entrar muito por aí. Reparem então agora o que diz no versículo 15, lemos o 14. Satanás transfigura-se em anjo de luz e diz: não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ora, se as obras dos ministros de Satanás são de trevas, são para a morte eterna, não é de espantar que eles próprios, se conseguem transformar em próprios anjos de luz, também como Satanás, então transformar-se-iam facilmente em seres humanos que já morreram, imitando a própria voz daqueles que já morreram, para que nós não creiamos mais na Bíblia, em que os mortos nada sabem. Sabem, há um grande engano por trás disto tudo. O grande engano que Satanás procura manter na nossa mente é: não importa o que tu faças, faz o que tu quiseres. Não haverá julgamento nem juízo investigativo, ninguém será julgado, tu serás julgado por aquilo que tu viveste, tu fizeste a tua vida normalmente, morras ou não morras, serás eterno, então não há necessidade de um juízo investigativo. Percebem bem aqui a situação? Não há necessidade de um juízo que avalie aquilo que tu fizeste mediante a fé. Não há necessidade disso, porque simplesmente, morrendo ou não, a tua alma vagueia eternamente por aí. Entendem? É muito grave o que está a acontecer. É muito grave o que muitas igrejas professam. Queridos, não deixemos que Satanás nos engane. E há um texto-chave com que eu gostava de terminar, que é o texto de João 4, no versículo 1. Eu gostava de abrir convosco. Eu sei de cor, mas gostava de abrir convosco. Em 1 João 4, no versículo 1, começa com uma exortação que diz: irmãos amados, não criais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Amigos, é terrível. Não criais em todo o Espírito, é a exortação que nos é feita. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque há muitos que se têm levantado. Mas há lei e há testemunho. Se não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. Queridos amigos, não se deixem ser enganados. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tu a quem
te chamei dentre os mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 9 e 10. Amém, amigos. E amanhã não percam o tema imortalidade para pensar.